Olá, estou de volta com mais uma aula de aplicação de materiais. Nessa aula nós vamos ver como criar um material que não existe no catálogo do SketchUp e como trabalhar com escalas e transparências junto dos materiais. Eu quero agora ensinar para vocês como fazer um material que não existe no catálogo de materiais do SketchUp. Por exemplo, aqui eu tenho uma bancada que ela é de mármore branco. E eu já sei que esse tipo de material não existe no catálogo do SketchUp. Então é possível eu criar um material baseado em uma imagem que eu tenha tirado da internet, por exemplo. Então, para eu fazer isso, eu vou lá na minha ferramenta pintura e vou clicar nesse ícone aqui de criar material, tá? Eu já selecionei aqui uma imagem, então eu vou procurar essa imagem lá na minha pasta. Ó, ela já tem todas as características do mármore que eu quero. Vou clicar em abrir e clico em OK para aplicar esse material, tá? Agora eu apliquei o material e eu estou vendo aqui que esse material não está com a aparência que eu quero. Por quê? Porque ele está em vários quadradinhos, ele aplicou várias vezes aquela imagem que eu tinha em vários quadrados pequenos. E eu então tenho que editar esse material. Então eu clico aqui em editar e aqui ó, eu tenho o tamanho, né, do quadrado da imagem que eu selecionei. Então, ele aqui está com 0,1, então está com 10 centímetros, está aplicando a cada 10 centímetros. E eu não quero isso, então eu vou colocar aqui que eu quero a cada 1 metro. Ó, pode ver que ele modifica e fica bem mais com o jeito, com a cara do material que eu realmente quero, tá? Eu clico aqui, vou fechar. Muito bem, agora sim o meu material está aplicado e no formato certo, como eu quero que ele apareça na minha imagem. Para que a gente entenda como funciona melhor essa parte de modificação de materiais, eu vou fazer a modificação agora desse piso de madeira que eu já apliquei na minha laje. Então eu entro aqui no grupo, vou selecionar essa face que eu já apliquei o material, clico aqui na ferramenta pintura e vai aparecer o material que eu estou trabalhando. Se não aparecer aqui, eu posso clicar em selecionar e aqui onde está escrito no modelo, eu encontro todos os materiais que já estão aplicados, tá? Eu escolho o material que eu quero trabalhar. Então, eu vou voltar lá em editar e agora, como a gente viu lá no material do mármore, eu tenho proporções, né? Então, cada vez que eu aplico uma textura, essa textura é aplicada numa determinada proporção. Pode ser maior ou menor e eu posso modificar a escala que essa minha textura está sendo aplicada. Nesse caso dessa textura de madeira, eu posso modificar a minha escala para ter uma visualização diferente. Assim, eu quero tábuas de madeira maiores ou menores, mais espessas ou mais estreitas, então eu posso fazer isso utilizando essa caixinha aqui. Então, eu vou fazer aqui uma modificação para a gente ver aqui como que isso vai acontecer. Eu vou colocar aqui 4. Ó, pode ver que o meu material se modificou bastante. Então, eu tenho agora réguas de madeira muito mais estreitas, né? E ele também se modificou proporcionalmente. Então, se eu quiser quebrar essa proporção, eu clico aqui nessa chave, tá? E ele vai abrir a minha proporção. Opa. Ele abriu a minha proporção. Então, agora eu quero trabalhar com 8 metros nesse sentido, mas eu quero, que é no sentido do comprimento, mas eu quero que na largura ele tenha só 1,60. Ou eu posso modificar realmente a proporção, eu quero que tenha 8 para 4, por exemplo. E agora, assim, ó, ele modifica novamente. Aqui, para mim, está muito largo, então eu vou escolher que eu quero 8 para 3. Não, agora ele ficou um pouquinho mais estreito, ficou melhor. E vou fechar novamente, bloquear a minha proporção, tá? E agora, cada vez que eu modificar em um sentido, ele vai modificar no outro sentido igual. Então, eu quero 6, por exemplo. Ó. Ele modifica proporcionalmente, tá? Então, essa minha caixinha é uma caixinha bem importante para conseguir modificar a minha proporção do material e fazer com que essa textura fique de acordo com aquilo que eu quero no meu modelo real. Para finalizar essa aula, agora eu vou trabalhar um pouquinho com a transparência nos materiais.
Então, eu já tenho aqui essa minha cortina criada, que na verdade é um modelo pronto que eu peguei. E depois eu vou ensinar como a gente pega esses modelos do próprio armazém 3D, do SketchUp. Eu clico sobre ela, vou clicar aqui para selecionar a face dessa cortina. E clicando aqui na minha aplicação de materiais, eu tenho a cor desse material que eu já apliquei. E aqui na minha caixa de opacidade, eu vou até trazer um pouquinho para cá essa minha caixa de ferramentas. Na minha caixa opacidade, eu posso controlar se eu quero que ela seja mais opaca, né, que é 100%, que ela é totalmente fechada, ou se eu quero que ela seja mais transparente. Então, se eu quiser uma transparência maior, como essa minha cortina é uma cortina de voal, eu quero que ela seja um pouquinho transparente, então eu posso controlar aqui essa minha transparência. Vou modificar um pouquinho aqui para a gente ver de frente, mais de perto, e assim eu consigo controlar um pouco melhor com o quanto ela está transparente ou não. Ó, eu posso deixar ela o mais transparente possível ou um pouco menos transparente, que até vai aparecer um pouquinho melhor essas dobras do tecido, tá? Então, é aqui na caixa de opacidade que eu controlo isso. Nessa aula, nós aprendemos a criar um material a partir de uma textura que não existe no SketchUp, como aplicar as escalas para modificar algumas características do material e como aplicar as transparências. Então, com esse estudo, a gente já está apto a criar materiais novos e a aplicar materiais em todos os elementos do nosso projeto. A partir daqui, agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com móveis. Então, eu espero vocês nas próximas aulas.